Um, dois, três. Gaijin Cast. Oi, Bachan. Coloquei no besta, eu não comeu nada. Oi, aqui é a Camila Iwasaki. E aqui é a Sueli Tanaka, conhecida como Miyoko também. E quem abriu o nosso programa de hoje, o episódio 2, foi a minha avó, logo que ela chegou no casamento do meu irmão. Ela sempre estava com fome e sempre alegre daquele jeito. Então hoje o tema... São as nossas festas em família, na casa da avó, da Bachan. Bom, Ká, tradicionalmente, como é que eram ou ainda é as festas na sua família? Sempre foi na casa dos meus avós, que hoje não estão mais com a gente, mas a gente continua tentando se encontrar lá. Meu tio mora lá, então é o ponto focal ainda. A gente faz em outras casas, tem casas maiores e tal, mas realmente afetivo para mim ainda é a casa que era deles, né? E hoje tá lá. Era sempre feito lá, tem um mesão na sala, a sala é grande, todo mundo sentava, aquelas mesas antigas que geralmente você deixa num tamanho menor para 6 pessoas e depois você vai puxando, ela abre, sai uma madeira do meio, não sei o que, de repente você tem 12 pessoas sentadas. E sempre os mais velhos que sentavam primeiro. E sempre foi lá. Sempre tinha os encontros Natal, o almoço do Natal no dia seguinte desoborou. Então era assim que funcionava. Então, na minha família é um pouquinho diferente da sua, porque amplia, né? O número de pessoas é maior. Então, era sempre na casa ou da minha avó paterna, só tinha ela, meu avô já tinha falecido, e na parte da minha mãe, eram os meus avós. E sempre aquela enorme família. Então, ao invés de ser uma mesinha que ampliava, a gente tinha que montar as mesas com caixote, cavalete. Eram mesas bem maiores que as de vocês. E eram lá também, eram sempre lá. Hoje em dia, assim, há muitos anos foi na minha casa, que eu tinha um salão em casa, mas a maioria era na casa dos meus avós. E acho que é legal a gente falar um pouco do que a gente levava, né, Camila? Como é que era a comida? Que a gente chama de mochiori, né? Que cada um tem que levar o seu prato. É aí que dá o choque, né, de cultura. A minha cunhada, eu lembro que nas primeiras vezes que ela ia nas festas de família, ela olhava e falava, nossa, porque como é a mesa, né, Miyoko? Você tem peixe, você tem frango, você tem porco, você tem carne, você tem salada, você tem arroz com sal, arroz sem sal, arroz temperado, arroz de festa. Sempre foi assim. E na época que eu também fui casada com meu primeiro marido, era essa grande choque cultural também, porque na família dele, como a família era menor, era prato, entrada, prato principal e sobremesa. Filha, aqui na minha família não rola disso, não. Cada um chega com o seu pratão e junta lá na mesa, e é assim até hoje. E na sua família é assim também, Mi? Total, Camila. Cada um leva o seu e assim, é uma mistura realmente assim. Vai ter sushi, carne, salada de carne, comida árabe com comida japonesa, torta de frango. Não, Pastel, gente. Mini pastel frita tradicional. já na minha família não tem pastel, assim, mas eu tenho uma tia que tem sempre uma salada boa. Aí eu tenho minha prima que é mais chique, que o marido dela levou uma vez, pela primeira vez, uma salada baseada no Mediterrâneo, tinha romã, queijo feta. E assim, aí tem os upgrades, né? Vai entrando gente nova na família, vai começando a vir receita nova. Porque o oden sempre alguém leva, que é nishime, né? Que o pessoal fala que nishime. eu não sei porque, gente, minha família sempre chama alguma coisa diferente do como todo mundo fala. Então, assim, lá na minha família todo mundo fala oden. E é tipo um cozido, né? Que você tem desde nabo, tem aquela massa de peixe, tem gente que põe Inhame. ovo, inhame, conhaco. É uma comida quente, coisa de vó, assim. Em casa quem faz muito bem é meu pai e minha tia. Minha tia, ela dá nozinho na alga, põe no espetinho, e você não mistura tudo. Cada parte da panela tem um ingrediente, isso é super bonito. Eu aprendi a fazer depois de velha isso. E também aprendi a gostar depois de velha. O sabor, porque eu achava não achava legal. Você também, Mi? Você começou a gostar Também. depois? É muito doido isso, né? Por que tem certos sabores da comida japonesa que você começa a apreciar depois? Uma coisa que eu não gosto até hoje, que é o daikon, que é nabo, gente, não vai, não tá na minha veia, não. Eu gosto muito de conhaco, que eu tô aprendendo a fazer umas receitas legais. E na família foi isso, cada vez tem mais. Então, eu tenho um primo que é casado com uma descendente portuguesa. Uma vez ela levou uma salada de bacalhau crua, que, nossa, então todo ano tem uma surpresa nova de alguém diferente. Porque o básico a gente sempre tinha, né, Mi? Uma carne assada.
Tem bem essa regra, né? Cada um tem o seu prato típico, né, Ká? Assim, a tia tal, ó, não esquece de trazer, a tia mais velha é o nishime mesmo. A minha mãe é harusame com tsukemono de hakusai. Hakusai que é a selga. A selga. Então sempre tem aquela pessoa que tem que trazer aquele prato, senão quebra todo o esquema dos pratos. Eu tenho uma tia que sempre trouxe frutas do interior. Eu lembro que no final do ano ela vinha de Amparo, então ela sempre passava, acho que naquelas barracas, sei lá o que, ela sempre trazia uma uva muito boa, trazia figo. Então é isso, cada família tem a sua. Aí eu vou puxar outra. Quem organiza tudo na tua família, Miyoko? Sempre tem aquele que organiza, que fala assim, cara, vamos fazer, e você traz isso, você traz aquilo, você traz aquele, chega a tal hora, não esquece disso, não esquece daquilo. Eu acho que agora as coisas têm passado um pouco pra gente, que somos os netos, né? Porque assim, eu sou uma das que organiza a festa de final de ano, junto com a minha prima, ou é lá ou é aqui, que são as casas que ainda dá para fazer alguma coisa. Aliás, nem é casa mais, porque agora eu moro em prédio, então é no salão de festa da gente. Ninguém mais tem uma casa grande para fazer festa. Então hoje é a gente, mas naquela época era minha tia, ou era minha mãe, enfim. Na minha família ainda tem uma que a minha mãe tem, até o apelido dela é a General. Então, ela que organiza tudo, porque a bicha não esquece nada. Ela não esquece data, ela não esquece nada. No grupo Casoco da família do WhatsApp, a primeira fala parabéns, tá? Então, a bicha tem um calendário na cabeça, ela lembra de todo mundo. Quem não tá no Brasil, quem tá fora, ela lembra de todo mundo e ela que meio que organiza assim. Uma coisa que a gente tinha de tradição, e faz muito tempo que a gente não faz, na virada do ano novo, a gente fazia os temakis. E não é o temaki como a gente conhece nos restaurantes. Tinha um prato maravilhoso que você separava, tinha pepino, salmão, camarão, e cada um monta o seu temaki. É uma das coisas que eu mais gosto. Só que hoje acho que tá meio caro para fazer isso para uma festa. Então, mas meu pai fazia o arroz com a minha tia, porque você tempera o arroz e você montava do jeito que queria. Então, a gente punha até abacate. E é uma coisa que na virada do ano sempre tá quente. Então, é um prato que a gente gostava muito de fazer em família. Não, makizushi tem que ter, cara. O makizushi nas festas que são mais tradicionais, Ano Novo, Natal, aniversário de gente mais idosa, mais velha, tem que ter o makizushi. O makizushi é aquele que é o redondo, né? É o redondo grosso. O temakizinho que a gente faz é cada um monta o seu na minha família. É o conezinho, né? É o conezinho, cada um monta o seu do jeito que quer, com o que quer por dentro, entendeu? E o makizushi tem uma tia nossa de Salvador, que ela, quando veio para São Paulo, ela tem que servir isso. É o prato dela. Tradicional, sim. Vamos falar um pouquinho como que é no dia da festa, assim. Sempre tem aquela pessoa que chega mais tarde, a gente já sabe que vai contar com ela. No meu caso, assim, o que a gente faz? A gente já, quando tá tudo montado, a gente tira um pouquinho de cada prato, deixa separado para aquela família que vai chegar atrasada. Rapaz, nunca pensei nisso. Que eu tenho também. Típico. A gente também tem quem chega sempre atrasado, só que é uma tia tão querida. Eu, né? Eu até peguei uma declaração dela aqui, aí ela vai falar um pouquinho do que ela lembra das festas. É a tia Keiko, a irmã mais nova da minha mãe. Então, eu sou a Luísa Keiko, eu sou a caçula de uma família de 8. Eu lembro desde a minha infância que meu pai e minha mãe eram muito festeiros. Então, desde a infância, eles faziam Natal, sempre era comemorado, Páscoa, tudo era uma festa. E quando minha mãe e meu pai tinham a pensão, eles faziam carnaval, sempre juntando pessoas, porque o meu pai, eu acho que minha mãe são muito gregários, eles agregam as pessoas e as pessoas se sentem bem, então tinha sempre festa. Meu pai comemorou todas as festas que eu me lembre. Por exemplo, todo aniversário, a primeira pessoa que me ligava era meu pai. E ai da gente, se no dia do aniversário dele tinha que ter festa, entendeu? Então sempre aqueles almoços, jantar, tudo era uma festa. Ele queria que as pessoas viessem, ele fazia questão, né? Então sempre era uma coisa bem agradável. E qual era a sua fama, tia, nas festas que a gente tinha lá na família? A minha fama é que eu sempre chegava atrasada, eu era a última. E segundo sua mãe, eu nunca sentava na mesa, porque quem senta na mesa come mais, né? Porque fica sentada todo confortável e comia mais. E aí eu ficava sempre do lado, chegava atrasada e comia menos, como dizem, né? Eu acho que era isso.
Quando eu acabei meu mestrado, o meu pai achava que eu ia ser titular de alguma coisa, entendeu? Ele juntou dinheiro de todo mundo, comprou um monte de coisas de porcelana para mim e fez uma festa também, tá vendo? Tudo era motivo de festa. O que eu lembro do Di-chan é que ele, época de final de ano, ele ligava para todo mundo no Japão e a gente vê hoje o tio Hideki fazendo isso, né? Ligando pro povo e fazendo a mesma coisa que o Di-chan fazia nas festas, né? Porque ele esperava todo mundo chegar, né? É uma coisa de agregar a família. Eles têm muito essa coisa, o Hideki também, de família. Então, eu falava mal de alguém, falava, não, Keiko, não é bem assim. Todo aquele monge tibetano, ele é meio assim, né? Acho que é isso. Mas a minha tia, ela sempre chegou atrasada e ela sempre trazia alguma coisa que já era pro fim da festa. Então, ela trazia sobremesa. Se ela trouxesse a salada, já perdia o timing, entendeu? E ela sempre xingou a gente porque a gente começava sem ela. Mas até hoje continua um pouco, mas já virou piada da família. Já tá tranquilo isso. Deve ter trazido, não, no nosso caso não. A gente sabia que ia chegar e assim, come o que tem quando chegar e voltava a comer. É muito louco, porque aí volta a comer tudo de novo. A nossa família come demais, assim. Fica o dia inteiro na mesa, né? Conversando e comendo. É muito doido. É muito doido. Meu avô tinha uma regra. Se ele queria comer, podia estar esperando o Papa. Se o Papa atrasou, ele estava na mesa já sentado e comendo. Ele sentava na ponta da mesa, minha avó sentava do lado dele, ele ficava de frente para a porta, então ele via todo mundo que chegava. Então ele sabia, mas assim, ele que mandava. Dava aquele horário dele, ele comia e ele tinha hora da siesta, porque ele dormia 40 a 1 hora todo dia à tarde. E eu acho que isso que fazia bem para ele, eu acredito muito nisso. Minha puxou tia, isso, né, Camila? Quando eu trabalhava em escritório, eu tinha até uma cadeira de praia que eu dormia 15 minutinhos e fazia super bem. Uma coisa que eu acho que é interessante contar da minha família é que era separado. Tinham as mesas dos mais velhos e as mesas das crianças. E as mesas dos jovens, inclusive. Então, existia um lugar específico que era em cima da escada, uma mesa redonda e todo mundo comia lá, os mais novos, as crianças. Então, assim, era tradicional. A gente tinha que sentar naquela mesa. Então, quando a gente falou assim, nossa, e a nossa mesa lá de jantar, de almoço, enfim, era aquela mesa. Então, na minha era assim, ter uma mesa grande e era meio por hierarquia, assim mesmo. Meu avô e minha avó sempre estavam e os pais e os tios ficavam lá. As primaiadas se espalhavam no sofá e tinha uma mesa bem central, baixinha. Então, a gente sentava por ali mesmo, até que começaram uma turma escapar e ir pra cozinha. Eu sempre fui da turma da cozinha, porque a comida tá na cozinha, gente. Então, eu ficava perto da cozinha. Então, e tudo roda na cozinha, né? Apesar que minha família, a mulherada que fica na cozinha. Meu pai sempre foi aquele que corta, sabe? Ai, tem carne. Ai, pede pro tio Eiji cortar. Aí vai lá, ele corta. Tem o peru, corta. Então, meu pai era o homem da faca. Sempre foi, porque ele tem muita faca afiada. E aí, ele sempre cuidava dessa parte. Mas, assim, louça. Então, toda mulherada volta pra cozinha. Isso sempre foi. Minha família, como tem muita mulher, então... E agora começa o rodízio, né? Porque as mães não lavam mais. Sim. Agora é a primaiada, as primas que lavam, e estão começando as filhas das primas. Agora os meninos, só quem, por exemplo, o Henrique, que é meu namorado, ele já botou a mão lá na massa, mas meu irmão, eu nunca vi ele pegar uma esponja na mão, entendeu? Ah, nossa, também, só a mulherada que limpava mesmo. É muito doido isso, né? Apesar que eu tenho um tio Massail, que ele é um cara que eu já vi várias vezes lá, ajudando a gente, só que ele é muito discreto, porque se fosse eu, já fazia propaganda, entendeu? É que ele é dele. Mas é isso mesmo. Mas também já era um momento de ficar falando sobre o dia. Ou coisas do passado, envolvendo também coisas do que aconteceu naquele almoço. E assim vai. Uma coisa importante que tem que falar é que depois de comer, hoje a gente continua, né? Antigamente não. A minha avó, ela já dispensava a gente, assim, eu não lembro disso, mas a minha irmã me lembrou, minha mãe lembrou. Ela vai falar, minha mãe vai contar um pouquinho como é que ela falava isso. Como é que ela falava? Kaire. 明日また月曜だから忙しいからってお世話も忙しいだろうって Assim, olha, gente, acho que vocês devem estar super ocupados, amanhã é segunda-feira, então acho que tá na hora de vocês irem embora. Como é que era? お世話も早く帰れ明日また月曜だから忙しいからってお世話も忙しいだろうって
Esse é o máximo, porque eu precisei de tradução, tá, gente? Para entender o que a mãe da Miyoko falou. E assim, é bem ao contrário da minha, porque a minha a gente ficava lá, por exemplo, no Natal, a gente tinha uma época que, quando tinham todos os primos, a gente era bem novo, a gente fez umas 2 ou 3 vezes, a gente varou a noite na minha avó. De passar a véspera e até o dia seguinte, quem dormisse primeiro ia pagar não sei quem para os outros, e a gente ficava na parte de baixo da casa, e era bem divertido, porque a gente ficava lá falando bobagem. Meu avô tinha um sofá num formato de feijão, a gente ficava pulando, era pula-pula, era mó zona. Nisso meus avós eram bem sossegados, tipo, eles faziam a dele e deixavam lá a gente e tchau, entendeu? E Mi, qual a lembrança mais forte que você tem desses eventos, assim, de família? Eu acho que é ficar separado na mesa, assim. A gente tinha o nosso horário de sentar na mesa, quem tinha que sentar onde, era tudo muito determinado. E não podia botar a mão na mesa, era uma coisa, tinha um negócio muito louco, assim. Não pode botar a mão na mesa enquanto não começar a vir a comida. Era uma coisa louca. E você lembra, Camila? Eu só tomava refrigerante nessas festas. E aquele refrigerante de garrafa, Guaraná, Guaraná Coca, assim, na época de rolha, né, Mioca? eu não sei se era de rolha, eu sei que era Guaraná de garrafa de vidro, assim, eu me lembrei muito disso. Porque eu não podia, a gente não tomava refrigerante. Era muito difícil, era só em festa mesmo, engraçado. Lembrei disso agora. É, tinha umas coisas que a gente só tinha lá mesmo, mas a minha família já não era tão certinha em relação ao lugar como o seu. A gente se espalhava, né? A gente pegava o prato e sentava no sofá, na mesinha e tal. Então não era tão rígido, não. Meu avô, nesse aspecto, ele não era tão assim. E assim, durava o dia inteiro, né? A gente ficava lá o dia inteiro, assim, começava no almoço e jantava, né, lá também, o soborô. Então, Jantava, punha tudo de novo, porque você já tinha feito a roda, a primeira né? rodada. Então, salada, carne, blá, 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 sobremesa. Aí toma um café, jogava Café. baralho, minha família sempre tinha Ah, os tios do buraco e da cacheta. Você também tinha? não, Nossa, o meu nada. tinha. E aí depois voltava de novo, punha a comida tudo de novo, esquentava de novo, né? Aí ia embora à noite, quando já estava escuro mesmo. No nosso caso, como a gente ia embora cedo, naquela época, hoje não, hoje a gente come até, eu falo, "Vó, come tudo, janta aqui, porque não vai ter janta em casa." Essa é a regra. Come agora, aproveita que não vai ter janta em casa. Mas naquela época, já se separava o prato para cada um levar para casa. Ah, Isso é uma entendi. coisa também que é bem típica nossa, de japonês, assim. Tem que levar para casa o que sobrou. Todo mundo tem que levar um pouquinho. Um dia a gente fala das cerimônias, né? A comida em É. relação às depois de cerimônia, depois de festa, que tem umas coisas muito características também. O que acontece, né? Fica na cozinha todos os pratos ali. O pessoal já vira e fala: pega o que vocês querem. Aí cada um já vai fazer sua quentinha, sua marmitinha e leva embora. Assim. No meu tio fica o que é para ele, só o resto já foi tudo embora. Todo mundo leva. E você, Ká, na sua família, o que é diferente, assim, que te marcou? É uma coisa que é zoeira entre meu pai e minha mãe, tá? Mas aí a gente sempre fala que quem é Matsuka, a gente come tudo no chawan, gente. É feijoada, é pudim, é arroz, é misoshiro, é tudo no chawan. Porque assim, para o meu pai é inconcebível comer coisas que não sejam arroz e misoshiro no chawan, entendeu? A família da minha mãe é assim, você pode pôr o pudim que tá valendo, é lavou, tá novo. Sim. E na sua, Mi, tem alguma coisa que só a tua, que você fala, meu, é daqui mesmo, são os Tanaka mesmo. Cara, Tanaka, que é da família do meu pai, é uma coisa muito típica. Lá é mais doce. É incrível, assim. A família toda do meu pai é muito doce. Então não é só um prato de doce, são 2 pratos de doce pra família. Então fica faltando salgado, é muito louco, né? Gente! Cara, muito doce. Doce e café é tradicional, assim, tem que ter. Agora, na família da minha mãe, não. É muito salgado, muita carne de porco, muita comida gordurosa. É muito louco. Isso é bem Meu, típico das duas, as as diferenças famílias das não tem, duas famílias. e não tem nada a ver, assim, a família do meu pai, geralmente a gente se encontrou sempre no almoço do dia 1º de janeiro, ou era almoço do dia 25 do Natal, né, porque todo mundo faz isso, né, a véspera é numa família, o almoço é na outra, e ali na família do meu pai eu sempre senti um pouco mais de organização, assim, tem uma tia que contrata aqueles sushi, sabe, que vem na bandeja, bonito, fruto do mar, vai ter tudo lá na família do meu pai, sempre... A família da minha mãe já é uma comida que está muito na minha memória também, assim. A minha tia que faz o arroz de festa, que eu não sei o nome, gente, depois a gente procura e posta. E eu tenho uma outra tia que é a prima da minha mãe, tia Hiroko, ela sempre traz uma comida diferente e gostosa. Ela tem uma mão, até a coxinha dela, sabe, tudo é bom. Tudo que ela traz é bom e todo mundo fica atrás, assim, o que a Hiroko vai trazer? E sempre é uma delícia.
Mas é isso, e essas diferenças mesmo que tem entre uma família e outra, e quando eu fui casada com uma pessoa que não era japonesa, realmente a diferença ficou mais gritante, porque a família era muito mais, né, organizada entre aspas, né, mas era totalmente diferente mesmo, e para ele foi um choque também quando ele viu aquela mesa gigante com tudo que é tipo de coisa ali. Eu queria só falar uma coisa que é também a diferença entre as duas famílias, é que a família da minha mãe é praticamente italiano, não sei por que fala alto, dá muita risada, é uma coisa meio escandalosa. Isso sim, aí as pessoas que são de fora chegam e falam, nossa, mas vocês falam alto, vocês riem alto, parece família italiana. Agora a família do meu pai não, eles são super mais quietinhos, falam super de boa, mas falam bastante também. Todo mundo fala muito. Não sei de onde que a gente tirou tudo isso. Tá muito doido, né, esse processo pra gente, né? E até a gente queria assim, agradecer todo mundo que entrou em contato, que mandou lembranças, porque tem mexido bastante comigo, assim, eu tô recuperando, eu tenho pensado muito na minha avó, que eu não conheci esses dias, mas a gente recebeu muita mensagem bacana e a gente agradece. E, meu, a gente tá aberto também, manda crítica, manda sugestões. A gente teve algumas sugestões, porque o pessoal falou, talvez seria legal vocês se aprofundarem mais nesse assunto, mas o que a gente queria passar era isso, porque a gente é terceira geração, a gente é brasileira, e a gente tá querendo ter uma memória mesmo, mas a gente ficou muito feliz que muita gente mandou cada mensagem legal, né, Mi? Foi super legal, gente. Olha, assim, pessoas que eu nem imaginava e pessoas que eu conhecia que têm histórias que eu não sabia. Elas também estão trazendo pra gente histórias dela, né? Até as nossas, eu tô começando a perguntar de novo aos meus primos, e aí, que história você tem com a minha avó? E aí, qual foi a história do passado? Como é que foi a infância? Então tá todo mundo trazendo, acho que foi super legal, cara. Então, semana passada eu tenho uma tia, a tia Kyoko, que ela realmente é a que mais tem puxado, e ela mandou um memorial, assim, de 7, 8 páginas, que eu tô lendo com calma para ver o que dá para ser usado. Eu tenho um primo que mora no Canadá, que adorou, o outro primo que mora em Salvador, gente, e a gente ficou muito feliz, porque essa é a nossa intenção. Aqui ninguém quer virar famosa nem nada, mas a gente quer trocar ideia, e quem tiver, a gente tá com o Instagram, quiser mandar mensagem lá, manda. Quem conhece a gente pode mandar por celular, e-mail, qualquer coisa. Sim. Que a gente está super aberto e está descobrindo que tem bastante tema. E quem quiser sugerir e tal, e críticas também, a gente está super aberto, tá bom? Então, para finalizar, né, Mi, vamos com a dica. Cara, minha dica é de comida. Uma coisa que a gente come muito, dizem que a minha mãe é a que melhor faz o carê, que chama rice curry, que é rice curry, que é o, por incrível que pareça, é com arroz. Curry rice. Então, assim, como se fosse uma mistura, uma sopa, mas com curry, né, que é aquele tempero indiano. A gente faz um carne segunda, né, cara, que rende mais. Carne segunda, tem gente que coloca carne de porco, mistura. Eu acho uma delícia, principalmente no inverno, assim, que esquenta muito. Existem muitos lugares que vendem já, existe até lugares que só vende carê. Essa é a minha dica. É uma delícia. Quando a pandemia acabar, Miyoko, eu já tô me convidando para comer o carê rice da tua mãe. É rice. Carê rice. Rice. Bom, a minha dica, gente, é uma coisa de infância, que meu pai fazia, é você pegar o moti e você faz na chapa, até ele ficar bem molinho assim, meio queimadinho por fora, e você come com shoyu e açúcar. Não precisa ter muito açúcar não, você pega o shoyu, mistura, derrete o açúcar lá, e é uma coisa que me lembra muito minha infância, porque meu pai fazia isso de final de semana, alguns dias, e ultimamente a tia Lucila, no Réveillon, ela dá o moti que ela faz com as amigas. E, gente, não tem moti melhor do que esse feito. Porque tá fresquinho, né? Tá fresquinho, é uma delícia. E essa é a minha dica de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a edição é do grande Henrique Ferraz, que eu esqueci a última vez, ele ficou bravo. Produção completamente sua, Camila. A produção é tua total. Eu só tô aqui participando. Meu diploma de rádio e TV tem que valer para alguma coisa nessa vida. Isso aí. Não, mas é uma delícia fazer isso com você, Mia, essa descoberta que a gente está tendo nesse período, né? De fazer alguma coisa diferente pra gente. Sim. E tá sendo muito prazeroso. Então, ótimo. Acho que é isso. Tá bom, Mi? Muito bom. Valeu, cara. Beijo. Gaijin Cast.